na sua vida? Você acha que está chamando hoje é do céu? O Espírito Santo de Deus foi enviado para cá. E o Espírito Santo de Deus ele tem que ser recebido por nós, porque Deus vai nos usar para fazer a obra, para ajudar as outras pessoas que precisam. Glória a Deus, Senhor. Deus quer nos usar. Como é que a igreja hoje está se posicionando? De repente você está na sua casa e você vai lá e faz a sua comida e joga muita comida fora, desperdiçando. Tem tanta pessoa que está morrendo de fome nesse mundo. Você fala, mas que culpa que eu tenho? Eu poderia ajudar sim. Poderia se informar. Poderia evitar desperdício. Né? Isso é uma injustiça. Tem muitas pessoas sofrendo e Jesus está contando conosco. Ele me falaram muito sobre isso. Ele tem me falado, olha, Wander, não adianta ficar na igreja gritando, dizendo que me ama. É isso mesmo. Não adianta ficar na igreja dizendo que eu sou bom, maravilhoso, e não fazer nada pelas pessoas que estão precisando. Não adianta. Aleluia. É tudo em vão, palavra em vão, não adianta. Aleluia. É muito fácil reunir aqui e dizer para Deus que Ele é maravilhoso e virar as costas para quem precisa. Né? Jesus falou naquele dia, muitos vão chegar diante dele e ele vai falar assim, ó, vinde benditos do meu Pai, entrar no reino que está preparado, desde a tentação, porque eu tive fome e desse de comer, tive sede e desse de beber, estava nu e me vestisse, estava preso e doente, você foi me visitar. O amor se esfriou completamente no coração das pessoas hoje. As pessoas são egoístas, se ela estiver bem, ela não está nem para os outros. Essa é a verdade. Só que amor é o contrário de egoísmo. E a igreja tem que amar, porque a igreja nasceu de Cristo e Cristo é amor. Amém? Então, irmão, voltando aqui no texto, a palavra diz assim: ele se pôs a clamar quando ele ouviu que Jesus estava passando. Ele não podia enxergar, né? Mas nem trabalhar, porque ele não tinha as condições dele, não dava. Mas ele podia ouvir e podia clamar, ele podia ouvir e podia falar. Então ele aproveitou da capacidade, das condições que ele tinha e se pôs a clamar. E ele disse assim: Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você entende? Quem estava lá para poder ajudar atrapalhava. Entende? Que às vezes tem pessoas que são assim. Além de não ajudar, ainda atrapalha quem quer ajudar. O que você acha de uma obra dessa? O que você acha de uma igreja? Eu não vou dizer uma igreja dessa, a obra de Deus. De repente a pessoa está lá no fundo do poço, está lá no vício, doente, aí vem para a igreja, Jesus liberta, dá vida tranquila para a pessoa, e de repente vem alguém lá de fora e fala: olha, essa igreja está errada, sai dessa igreja. Ao invés de ajudar, ao invés de ver as coisas e incentivar a pessoa a continuar, simplesmente ela fala: não, larga isso para lá, e a pessoa: é verdade, eu vou sair. A igreja é para ajudar. A igreja não está aqui para ficar aí de qualquer maneira, para ajudar, e tem ajudado muitas pessoas. Ninguém pode negar isso. Glória a Deus. Essa é a verdade, eu não vou mentir em cima do altar. É verdade. E tá, Deus e Jesus continuam com o braço estendido para ajudar mais. Aleluia. Amém? Só que tem muitas pessoas que estão atrapalhando. Eles mandaram ele calar. Cala a boca, rapaz. Da onde ele vai te atender? Achou que Jesus era igual a eles, que só ia ficar perto daqueles que têm algo a oferecer. Assim é o homem às vezes. O ser humano às vezes é hipócrita. Tem gente que muda até o jeito de falar daquele da pessoa que estiver diante dela. Se estiver diante de um mendigo, tá nem aí, mas se estiver diante de uma pessoa mais importante, até o jeito de falar muda. É ou não é verdade? Dependendo do lugar que vai, tem que colocar uma roupa. Nossa, porque fulano vai estar lá. Se for em qualquer lugar e tal, vai de qualquer jeito. Jesus é diferente. Olha, se eu convidar, por exemplo, uma pessoa muito famosa para vir na igreja dessa aqui, não vem não. Mas Jesus mora aqui dentro. Glória a Deus. Qual que é mais famoso? Qual que é mais importante? Ele é o dono de tudo. Se você convidar
alguém para ir na sua casa, talvez não vai. Mas Jesus, Ele quer morar lá dentro. Aleluia. Ele mora lá. Ele quer morar dentro de você. Ele é diferente. Deus é diferente de tudo. Deus é tão simples e tão humilde que você não tem ideia. A soberba, o orgulho, a arrogância, isso é tudo do diabo. Isso não edifica na vida de ninguém. Se nós conhecêssemos o Deus que nós temos, irmão, nós íamos ganhar muito. Por isso que eu digo que muitas pessoas estão perdendo de conhecer esse Deus. Ele é aquele que te reconhece no pior estado da sua vida. Você pode estar lá na lama, lá que ele vai lá, onde você está. Aleluia. O filho pródigo, quando estava voltando para casa, imagina o estado dele. A Bíblia diz que era um país distante que ele estava. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo, virou mendigo. Nem comida tinha, nem roupa tinha. Deve ter barbudo e irreconhecível. Mas quando o pai avistou ele lá longe, lá ele foi correndo abraçar ele, ele reconheceu ele. Deus nos reconhece no pior estado da nossa vida. Ele é diferente de tudo. E nós devemos ser como ele. Ele quer nos usar. Amém? Aqui a Bíblia diz que ele, quanto mais eles repreendiam ele para ele calar, porque Jesus, eles achavam que Jesus não ia chamar por ele, de repente ele gritava mais, ele gritava mais, ele gritava mais. Esse grito é o grito da alma, irmão. Esse é o grito de Jesus que é ouvido de cada pessoa. De repente você está passando um problema, mas você está orando só da boca para fora. Você não está se entregando daquilo. Esse homem aqui gritou com a alma nesse momento. Ele gritava mais, ele não estava nem o que os outros estão falando dele. Ele gritava, ele queria chamar a atenção de Jesus, porque Jesus podia resolver o problema dele. Quem pode resolver o seu? Quem pode? Só ele. Então grita, como esse homem gritou. Ele vai te ouvir quando você gritar na sua alma. A Bíblia diz que nós só vamos achar o Senhor quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Esse grito que ele gritou com toda a força que ele tinha, ele não ficou com vergonha, não ficou cheio de etiqueta, com medo dos outros ouvir e rir dele, não. Ele gritou Jesus. Ele fez de Jesus o alvo dele. Quando você vem na igreja, você tem que fazer de Jesus o seu alvo, e não do homem. E não da pessoa que está do seu lado. Você tem que fazer de Jesus o seu alvo. Você tem que dirigir a sua oração para Ele. Você tem que dirigir o seu louvor para Ele. Amém? Como esse homem fez aqui. E nesse momento, quando ele gritou com uma alma, ele gritou diferente. E nesse momento, quando ele gritou com a alma, Jesus chamou a atenção de Jesus. Esse grito é semelhante ao toque daquela mulher no fluxo de sangue. É coisa diferente. Aquela mulher tocou em Jesus, mas não tocou, ele não foi simplesmente com a mão, ela tocou com a alma, com toda a fé que ela tinha. Esse homem também gritou diferente. Ele gritou, além de ele gritar com a boca, ele gritou com a alma. E Jesus parou. Jesus parou. Esse dia tem um culto que até o pastor estava pregando e falando. Temos que fazer diferente. Temos que quebrar, às vezes, as regras que a gente já está acostumado. Mas a pessoa vai orar, está sempre repetindo a mesma palavra. Vamos fazer diferente. Vamos chegar perto e vamos crer. Amém? Aqui a palavra diz que parou Jesus e disse: chamai-o. E aquelas pessoas que estavam lá repreendendo o cego, então, foram lá e chamou ele. Depois que Jesus chamou ele, eles foram lá e chamou. Vamos você ver como é que às vezes. No livro de Jó, quando Jó estava passando o maior sofrimento da vida dele, ele diz que os parentes dele ficou tudo de longe. De os amigos, tudo ficou criticando. Muitos esqueceram dele que ele existia. Ele não tinha nada para oferecer. Enquanto ele podia ajudar, todo mundo estava lá. Assim é bom. Quando você tem alguma coisa para oferecer para as pessoas, você está cheio de amigos. Quando você não tem mais nada, você perde tudo, você perde seus amigos também. Eles somem tudo, parece que não tem nenhum. Talvez você nunca teve um estado de perder tudo para a glória de Deus. Esse mendigo, você acha que tinha um amigo? Você acha que tinha? Mas se de repente, naquele exato momento, chegasse alguém e colocasse nele uma roupa nova, tratasse dos dentes dele, fizesse a barba dele, penteasse o cabelo dele, e desse a ele uma boa quantidade de dinheiro, e desse a ele um carro, a coisa mudava. Por que as coisas são desse jeito?
Como se essas coisas colocassem alguém melhor do que os outros. Exatamente igual diante do Senhor. Exatamente igual. Então Jesus parou e mandou chamar o cego. Chama ele lá. Aí aqueles que estavam repreendendo tiveram que ir lá chamar ele. Eu estou falando de Jó, porque Jó, quando ele recuperou do que Deus deu, ele o dobro do que ele tinha perdido. Aí a Bíblia diz que os parentes dele tudo chegaram lá a consolar ele. Depois que Deus já tinha restituído a Jó, ele não precisava mais de chegar, precisava. É verdade. Quando você está mais precisando, é o momento que as pessoas têm que chegar, não é verdade? E é o momento que elas te abandonam. Agora Deus é diferente. Deus chega, é quando você está mais precisando. Glória a Deus. Ele não precisa de nada, né? Deus chega para te ajudar. Ele chega para estender a mão. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Quem é que está querendo alguém cansado que fica reclamando por um ouvido dele? Quem está querendo isso? Vem os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele só quer nos ajudar. Então ele chegou, chamou o cego, e eles chamaram e disseram assim: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Agora que ele chamou, não precisava mais falar isso, já tinha chamado mesmo. Não é verdade? Glória a Deus. Então, continuando aqui, irmão, essas palavras que era para ele ter ouvido, é antes de Jesus falar para chamar, não é? Para ajudar, para interceder, para levar até Jesus. Quantas palavras você tem ouvido aí fora? Muitas. Positivo ou negativo? Para te ajudar ou para te derrubar? Porque eu creio que a única palavra que existe para levantar o homem é essa palavra aqui.